título dessa mensagem é Ser Criança. Ser criança. O que você já foi um dia, o que você tem lembranças, o que você tem saudosismo. Ser criança. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e nós vamos ler os versículos de número 1 até o versículo de número 4. Mateus 18, do verso 1 até o verso 4, que diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém. Meus queridos, a verdade é que praticamente todos querem ser grandes. Muitos almejam o poder, o sucesso e até mesmo acerca do céu. Os discípulos aqueles estavam cogitando quem deles seria o maior. Quem deles seria o maior? Isso deve ter mexido tanto com o coração deles, que 2 capítulos adiante, no livro de Mateus ainda, a mãe de Tiago e João, ela foi lá procurar Jesus com um pedido muito inusitado. Olha só, Mateus capítulo 20, versículo 20, e nós vamos ler até o versículo 22, a parte A. Mateus 20, do versículo 20 até o versículo de número 22, a parte A do versículo, que diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Meus queridos, Jesus disse que quem não se tornasse como uma criança jamais entraria no reino dos céus. Porém, o que eles não entenderam é que não era de uma criança mimada que Jesus estava se referindo. Uma criança a ponto da sua mãe ir até o mestre lhe implorando esse pequenino favor. E dizem que uma mãe, ela é capaz de tudo por um filho, não é? Olha só o que essa mãe se pôs a fazer por causa dos seus 2 filhos. Mas vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, o porquê que nós devemos nos tornar crianças, como é a recomendação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Baseado nesse discurso do Mestre e diante de algumas vivências minhas, nas quais você também pode ir um pouco mais longe nas suas vivências, nas suas reflexões, depois que eu falar acerca disso tudo, que eu trouxer essa reflexão, talvez isso ainda vai reverberar no seu coração e você vai poder refletir um pouquinho mais sobre a criança que Jesus diz que nós devemos ser, baseado também nas suas vivências. O primeiro ponto que eu chamo vocês à reflexão sobre criança e por que Jesus ele fala para nós que nós devemos nos tornar como crianças. O primeiro ponto que eu trago para reflexão é que criança perdoa. Sim, criança perdoa. A criança ela tem uma grande facilidade de perdoar e até mesmo de esquecer quaisquer desentendimentos. Quantos de vocês já presenciaram
essa situação de ver uma criança, pouco tempo depois daquele enrosco que teve com alguma outra criança, disposta a brincar e estar junto novamente com aquele que fez algum mal, se é que podemos falar assim. A criança, ela briga, mas passa pouquinho tempo e ela está lá junto novamente com a outra criança, com aquele que causou esse mal para ela. E olha o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 14. Olha o que diz lá. Abra aí para você acompanhar comigo. Mateus, capítulo 6, versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Observem que é condicional. Mateus 18, versículo 21 e 22. Anda aí alguns capítulos para frente. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 até o versículo 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eita, aí ficou um pouquinho mais complicado, né? 7 vezes, talvez a gente conta com muita facilidade, né? Pisou na bola 1, falta 6. Pisou na bola 2 vezes. Temos só mais 5 chances, né? E Pedro vai nessa disposição. Até 7 vezes? Aí Jesus fala assim, não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aí complicou, né? E ainda assim, talvez, alguns de nós se ponham a fazer essa multiplicação e a começar a subtrair diante das pisadas de bola dos nossos irmãos. Mas aí pode de repente ter alguém que fala assim, não, Jesus não falou na vida, ele falou isso aí por dia, já pensou? Aí fica um pouquinho mais complicado, não é verdade? Mas observem como nós temos dificuldade de vivenciar esse perdão, né? A criança perdoa, a criança, ela perdoa. E como que nós temos dificuldade de vivenciar esse perdão com os nossos irmãos? Às vezes a gente fala assim que perdoa. Olha, eu perdoei. Só que fica você aí no seu cantinho que eu fico aqui no meu. Mas é isso? É isso que a criança faz? Vamos continuar. Abra agora aí em Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meus queridos, a medida é essa: perdoem como o Senhor lhes perdoou. E Ele perdoou muitos antes mesmo de pedir perdão. Sim, Ele perdoou muitos antes mesmo de pedir perdão. Quem você está precisando perdoar nessa noite?
Seja prático nisso. Não fique adiando essa vivência. Não fique procrastinando essa vivência na sua espiritualidade. Quem você está precisando perdoar? Quem você está precisando pedir perdão? Não adie isso. Não adie. Talvez você vai tentar responder para você mesmo: assim que passar essa pandemia, assim que passar esse período de isolamento, eu vou lá resolver essa situação. Não faça isso. Faça isso hoje mesmo, através de uma ligação, através de uma chamada de vídeo, através de uma mensagem, se você tiver muita dificuldade, mas fala para a pessoa, fala: eu estou escrevendo, no começo é por aqui, tá? Mas depois eu quero muito falar e olhar em você, nos seus olhos, mas no momento é assim que eu consigo. Seja sincero, mas dê um passo para mudar isso na sua vida. A outra situação para nós pensarmos acerca da criança é que criança sabe receber presente. Talvez você de primeiro momento vai falar assim: eu também sei. E você vai ver, diante dessa reflexão que eu vou fazer nesse ponto, que talvez você não sabe não. Talvez você tenha dificuldade de receber esse presente aí. A criança, ela sabe receber o presente, ela não pensa se ela vai perder a dignidade ou ficar em débito se aceitar aquele presente. A consciência dela não vai incomodar dizendo que o presente é de graça e que ela não fez nada para receber esse presente. E que não tem direito a receber esse presente. E ela também não vai pensar que aceitando esse presente, ela estará obrigada a devolver o mesmo ato de generosidade. Ela simplesmente aceita com alegria. Ela aceita com alegria. Aí você que talvez no primeiro momento disse: eu também sei receber o presente, mas reflita comigo aí, quantas vezes você já não fez o seguinte? Tem algumas pessoas que já são normal de trocarmos presentes. Talvez você troca presente com pai, com mãe, com filho, com até alguns amigos. Mas de repente alguma pessoa fora desse círculo de convívio, alguém lá do serviço, enfim, ele chega lá e te dá um presente. E aí você fala assim: puxa vida, agora eu tenho que saber que dia que é o aniversário desse camarada, porque eu também preciso dar um presente para ele e retribuir essa generosidade. Será que tem mesmo? Será que tem mesmo? Se tem, por que não deu antes? E só vai procurar dar depois que alguém te deu o presente, aí você fala: puxa, agora eu preciso dar esse presente para essa pessoa também. Isso mostra a nossa dificuldade, muitas vezes, de receber um presente. A criança, ela recebe o presente. Ela recebe aquilo que dão para ela. Se era um brinquedo, ela não vai procurar saber quanto custou esse brinquedo. Ela simplesmente pega o brinquedo e vai brincar. Ela só vai fazer isso. Ela pega o brinquedo e vai brincar. O meu filho, ele ganha uns presentes. Normalmente, né? Pessoas dão presentes para ele, aniversário, lembrancinha, enfim, chega final de ano, assim como eu acredito que também é na sua família. E é muito interessante com a criança, o que nós temos que aprender, é que normalmente, não vou dizer que é sempre, mas normalmente, acontece isso muitas vezes, isso aí é até algo para nos ensinar, ensina bastante isso para mim e para a Érica. Aquele que é mais baratinho, um presente que às vezes ele ganhou, que é o mais simplesinho de todos. Aquele que às vezes alguma pessoa chega e dá dizendo assim: olha, é só uma lembrancinha, tá? Por mais incrível que pareça, esse é às vezes aquele que se torna o brinquedo, o presente preferido dele. Às vezes aquele que custou mais, aquele que foi mais caro, e nós sabendo, porque nessa fase adulta nós sabemos, né, o que é caro, o que não é caro. Aí aquele que foi uma lembrancinha, aquele é o brinquedinho que ele pega, e muitas vezes até quando ele vai dormir, ele dorme agarrado com esse brinquedinho. Olha só que coisa. Agora, olha só sobre essa vivência que eu disse sobre receber presente, como nós temos dificuldade e como a nossa vida é muitas vezes uma barganha.
Talvez já aconteceu com você. Você vai lá, se empenha e dá um presente muito caro para uma pessoa. Você gastou um dinheiro e você compra aquele presente caro. Aí talvez a pessoa vai lá, quando chega o seu aniversário, quando chega uma data lá, ele vai lá te dar um presente e você sabe que aquele presente foi muito baratinho. O que você faz? A gente fica chateado, fica com raiva. A gente fala assim, da próxima vez eu vou comprar um bem baratinho também, né? Não vou mais ter todo esse capricho, esse empenho de comprar algo caro, não. Porque olha só o que ele me deu. Então olha só como que a gente faz. Como que é a nossa dificuldade quanto a esse lance de receber o presente. A gente olha muito mais o valor daquilo que recebemos do que propriamente o gesto que está por trás daquela entrega. Quantas vezes você entrou num amigo secreto e aí você deu um presente bacana e aí a pessoa foi lá e te deu algo muito simples e talvez você ficou até com raiva porque fala assim, puxa, eu gastei tanto, olha o que eu comprei, olha o que eu recebi. Observem a nossa dificuldade de sermos como criança, sabendo e receber presente, sabendo receber presente. A criança, falando até sobre esse lance de saber receber, ela na realidade, se ela deseja muito algo específico, ela chega a pedir, o que não é problema nenhum. A própria Bíblia, ela nos ensina que nós devemos pedir para Deus. Um grande problema no qual os cristãos vivem muitas vezes batendo a cabeça é em relação acerca da salvação. Em relação acerca da salvação, na qual essa é pura graça de Deus que nós recebemos. Nós não fizemos nada para merecer a salvação e nós não podemos fazer nada para merecer, e ainda assim muitos acham que podem perder, e com isso o tempo todo nós ficamos, muitos de nós, talvez não num discurso de consciente, talvez não, a salvação é pela graça, tá bom, mas às vezes com a vida a gente fica o tempo todo tentando fazer por merecer a salvação que recebemos. Então, se vocês observarem, isso mostra também a nossa dificuldade de saber receber esse presente. Os nossos gestos, os nossos atos, eles não devem ser para garantir ou para merecermos o que recebemos de Deus, mas simplesmente para vivermos a realidade que nós pertencemos a Deus. E nós precisamos mudar essa chave na nossa cabeça e no nosso coração. As boas obras, ela não é para poder mostrar ou garantir a salvação que nós temos em Cristo Jesus, mas elas externam que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então por isso nós conseguimos olhar para os nossos semelhantes, nós conseguimos fazer o bem para os nossos semelhantes, nós conseguimos servir a Deus, porque nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós saímos desse estado de morte e passamos para a vida com Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios, capítulo 2, verso 8 até o versículo de número 9. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é graça de Deus, é graça de Deus. Você sabe receber presente? Você que talvez no primeiro momento respondeu aí para você, eu sei, eu gosto muito de receber presente, eu sei. Mas você sabe mesmo receber presente? E como que você lida com a salvação pela graça? Bom, outro ponto a pensarmos sobre a criança
é que criança acredita. Criança acredita. Porque ela não definiu ainda em sua mente o que é possível e o que é impossível. E muitas vezes, quando a gente vai conversar com a criança, esse mundo da imaginação, a gente viaja junto com essas crianças, né? Às vezes, muitos de nós queremos ser tão realistas, pegando o pezinho da criança e colocando no chão muito rapidamente. Não nos permitimos entrar nesse lúdico com a criança, viajar nessa imaginação tão bonita e bela da criança. Ela acredita, porque ela não definiu ainda na sua mente o que é possível e o que é impossível. Não há para ela preconceitos quanto à realidade. Se alguém mostrar para ela um ambiente que talvez a gente não concorde com isso, então fala assim, ó, ali é um lugar mágico, mas pensa assim ser um lugar muito estranho, um lugar sujo. Só que se falar para ela, ó, aquele lago ali, ó, é um lago mágico, ele é especial ali. Talvez enquanto o adulto, o responsável, estiver de olho nessa criança, ela vai se manter ali, talvez só olhando, né, despertando aquela curiosidade para aquele local, mas ela não vai ali. Mas basta esse adulto, esse responsável, virar as costas e quando se deparar vai ver a criança toda suja, talvez molhada, porque entrou lá para poder viver a grandeza daquele local que falaram para ela. Porque criança acredita. E é por isso que com muita facilidade as nossas crianças elas são alvo da mídia e até mesmo de desconhecidos aí fora, onde muitas vezes nós ficamos falando, ó, não vai com desconhecido, não entra no carro de desconhecido, não faça. Por isso, porque criança ela tem uma grande facilidade para acreditar. Mas trazendo para as nossas vidas, né? Abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, versículo 37. Diz assim: pois nada é impossível para Deus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, a parte B do versículo. Marcos 9, versículo de número 23, a parte B do versículo. Tudo é possível àquele que crê. E você? Acredita? Acredita mesmo? Outro ponto a pensarmos sobre essa criança é que criança confia. Criança confia. Confiança. Criança confia. Ela estabelece vínculos de amor e então, quando ela se sente amada e cuidada, ela vai confiar definitivamente naquele que a conduz. É como aquela historinha que você já deve ter ouvido, de um pai, de um responsável, que colocou uma venda em uma criança, conduziu essa criança no lugar mais alto e falou para essa criança que está lá com a venda nos olhos, olha, pode pular daí, pula que eu vou te segurar. E aí essa criança, sem pensar duas vezes, pula e o pai segura, simples assim, porque ela confia. E talvez a gente que já temos essa dificuldade um pouquinho maior nessa confiança, não precisa nem a gente estar com uma venda nos olhos, né? A pessoa fala, pula daí que eu vou segurar. E a gente começa, será que vai mesmo? Será que ele vai me aguentar? E com isso muitos talvez não vão pular, não vão conseguir ser conduzidos, justamente por essa dificuldade. Você que está em casa aí, esses dias, e agora amanhã ainda é um feriado, né? Então talvez você que trabalha, talvez amanhã você vai estar em casa. Eu quero te propor um desafio aí, para você ver a nossa dificuldade em relação a isso. Coloque uma venda nos seus olhos. Lógico que eu não vou falar para você pular, né? Não é nada disso aí não. Coloque uma venda nos seus olhos. E aí com a pessoa que estiver aí na sua casa, que vive com você, fala para ele te conduzir só com a voz. Coloca alguns objetos aí na sua frente, uma cadeira,
algumas coisas aí que pode fazer com que você venha a tropeçar, com que você venha talvez até cair, e com uma venda nos olhos, se permita ser guiado simplesmente pela voz dessa pessoa. Se permita viver a confiança nessa pessoa, e você vai ver como que nós temos dificuldade quanto a isso. Faça isso aí, depois você me conta. Você me conta se é fácil fazer essa dinâmica, viver isso. Aí depois você inverte, né, com essa pessoa aí, talvez. Certamente vai ser um período de bastante risadas e algo que vai fazer com que tenhamos aí um tempo de aprofundarmos essa confiança aí. Então, essa criança, ela não pensou duas vezes e ela pulou simplesmente porque ela escutou a voz do papai que falou: pula que eu estou segurando, e ela pulou. Olha o que a Bíblia fala sobre confiança. Abra aí em Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Salmo 37, versículo de número 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E esse ouvirá, que aparece aqui, é no sentido de atender. Entendam bem, é no sentido de atender, porque Deus, Ele nos ouve o tempo todo. Tem uma oração de A.W. Tozer que eu quero compartilhar com vocês, uma oração que eu acho muito bonita, falando acerca desse texto que Jesus diz para nos parecermos, nos tornarmos como crianças. Eu vou ler para vocês. Senhor, faze-me parecido com uma criança. Livra-me do ímpeto de competir com os outros por prestígio e posição. Gostaria de ser simples e sincero como uma criancinha. Livra-me do fingimento e da presunção. Perdoa-me por pensar por mim mesmo. Ajuda-me a esquecer-me de mim e a encontrar a minha verdadeira paz, olhando para ti. Humilho-me perante ti, para que possas responder esta oração. Coloca sobre mim o teu jugo suave, que me leva a esquecer de mim mesmo, que através dele eu encontre descanso. Amém. Eu vou ler novamente. Se você tiver dificuldade de absorver essas palavras, faça o exercício nesse momento de fechar os seus olhos e de simplesmente escutar o que eu falo para você nesse momento. Senhor, faz-me parecido com uma criança. Livra-me do ímpeto de competir com os outros por prestígio e posição. Gostaria de ser simples e sincero como uma criancinha. Livra-me do fingimento e da presunção. Perdoa-me por pensar por mim mesmo. Ajuda-me a esquecer-me de mim e a encontrar a minha verdadeira paz, olhando para ti. Humilho-me perante ti, para que possas responder essa oração. Coloca sobre mim teu jugo suave, que me leva a esquecer de mim mesmo, que através dele eu encontre descanso. Amém. Nesse momento, diante das palavras de Jesus que ressoa a nós e que nos orienta a nos tornarmos como crianças,
diante dessas características que vimos e que refletimos nessa noite sobre as crianças, eu quero convidar a cada um de vocês para respondermos ao Mestre através de uma breve oração, apresentando os nossos anseios e até mesmo as nossas dificuldades em agirmos dessa maneira, mas acima de tudo, de afirmarmos o nosso desejo, um desejo ardente, de obedecê-lo e de fazer a vontade dele, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Lembre os quesitos dessa criança que você consegue vivenciar, porque eu tenho certeza que alguma coisa que eu falei aqui que você fala, puxa, olha, isso aqui eu vivo dessa maneira, eu tenho certeza. Talvez é uma ou outra ali que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E talvez você pensou umas outras ainda, que você fala, puxa, essa eu tenho mais dificuldade ainda. Então lembre aquilo que você consegue vivenciar, porque certamente isso vai servir de incentivo a você perseverar naquela área que você ainda tem um pouquinho mais de dificuldade. Então nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e a responder a Deus em oração, acerca dessas características, acerca do desejo do teu coração, acerca daquilo que você consegue vivenciar, mas também daquilo que você tem muita dificuldade, mas que você possa em tudo falar o desejo do teu coração. Senhor, eu quero te obedecer, eu não consigo talvez, mas me ajuda, e eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Senhor, está me faltando confiança nesse momento, nesses dias difíceis, mas fala para Ele, e eu tenho certeza que Deus ele vai ser mais uma vez fiel na tua vida. Feche seus olhos e responda ao Mestre em oração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai, que nesse momento nós, pensando na criança que fomos, talvez diante de algumas imaturidades, de algumas dificuldades, na criança imatura que ainda somos, pensando naquilo que nós conseguimos, mas pensando também naquilo que nós temos muita dificuldade, Pai. Mas nós queremos colocar os nossos corações em Ti e pedir a graça de sermos conduzidos pelo Senhor, de aprofundarmos o nosso relacionamento contigo, ó Deus, de aprofundarmos o nosso relacionamento para sermos a criança que o Senhor espera que sejamos, uma criança que perdoa, uma criança que confia, uma criança que tem esperança, que tem fé, uma criança que estabelece vínculos, uma criança que se relaciona sem esperar nada em troca, uma criança que se diz algo que feriu alguém, mas que ela corre lá para brincar novamente, para estar junto novamente, uma criança que por mais que as pessoas nos frustrem na vida, mas que ela está disposta ainda a viver o melhor que o outro pode dar. Uma criança que é autêntica diante do Senhor, que não fica procurando palavras bonitas para querer impressionar ao Senhor, mas que simplesmente fala aquilo que está no coração, porque é assim que muitas vezes uma criança age. A criança, ela é pura, ela é singela, ela é simples. Deus, que o Senhor resgate em nós essa simplicidade, que o Senhor resgate em nós essa pureza, essa confiança, essa fé, que o Senhor faça com que venhamos ser como essas crianças no nosso relacionamento para com o Senhor, de não viver sempre esperando o pior, de achar que conosco tudo tem que ser tão difícil, de achar que conosco tudo dá errado. Olha lá, mais uma vez que as coisas vão dar errado. Comigo tudo é difícil, porque não é assim que vive uma criança. A criança, ela tem essa pureza, ela tem essa simplicidade,
de pensar que o amanhã sempre vai ser melhor, que vai ser diferente, mas que diante das limitações, ela vive o lúdico, ela viaja, ela consegue valorizar o presente momento, ela consegue brincar com o simples e agradecer e fazer muitas vezes desse simples o que é mais precioso na vida dela. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu sei que diante dessa vivência, os nossos irmãos que estão nesse momento conectados, assistindo, participando dessa live, têm feito também as suas vivências. E talvez eles pensaram muito acerca de si, na criança que foram. E muitas vezes quando chegamos a uma determinada fase da nossa idade, nós temos, achando que somos já maduros, pensamos e muitas vezes falamos até para as pessoas: eu não vejo a hora de crescer, eu não vejo a hora de alcançar a maioridade, eu não vejo a hora de fazer tal coisa. E aí percebemos que não sabíamos o que falávamos. Deus, em nome de Jesus Cristo, que venhamos nos contentar com o melhor que temos hoje, mas que venhamos ter esperança de que o amanhã será melhor ainda, porque essa certeza que nós temos no Senhor, Pai. Com o Senhor, o nosso amanhã, ele sempre será melhor, ele sempre será mais impactante. Com o Senhor nós vivemos em novidade de vida. Com o Senhor nós somos sempre agraciados com a Tua graça maravilhosa. Com o Senhor, Pai, e olhando para frente, e para essa frente, Pai, eu quero ir muito mais para frente, com aquele grande dia, aquele especial dia, que formos viver com o Senhor para todo sempre e contemplar a Tua grandeza. O amanhã sempre é melhor, sempre é melhor, porque o amanhã, Pai, ele nos leva nessa aproximação ao encontro com o Senhor. É verdade, Pai, que nós já estamos contigo hoje, mas haverá um dia que nós contemplaremos o Senhor face a face, que nós estaremos sendo abraçados e Te abraçando. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que possamos pensar o que essa criança que o Senhor ministrou na palavra dele nessa noite aos nossos corações, na distância que temos que trilhar para nos tornarmos essa criança, mas que em tudo possamos suplicar, Deus, o Teu favor, a Tua graça e nos esforçarmos para viver segundo a Tua vontade para as nossas vidas. É no nome maravilhoso e sublime de Jesus Cristo que oramos. Amém.